Vou falar aqui dos pés, né? Os pezinhos aqui, a fascite plantar. Tem muita coisa boa aqui. Eu vou falar dos pontos, vou falar a funcionalidade de cada ponto, né, que eu utilizo e por que eu utilizo ele. Vou contar as descrições de cada ponto, para que ele serve. Vou fazer uma explanação de cada ponto, por que eu utilizo esse ponto. Então, fique aqui para poder a gente conversar bastante. Vou falar sobre a atuação de cada ponto e vou falar também da explanação de cada ponto, tá legal? Que eu utilizo, não do que os autores utilizam. Vou falar aqui dos pés, né? Os pezinhos aqui, a fascite plantar. E vou falar também aqui dos outros pontinhos aqui que eu uso nessa região. Para quem não me conhece, né? Hoje eu falo sobre fascite plantar e para quem não me conhece, meu nome é Aldemir e eu ajudo profissionais da saúde a tirar dor osteomuscular do seu paciente. Ao longo dessa aula você vai descobrir o que é fascite plantar no conceito ocidental, no conceito oriental, a importância dos meridianos envolvidos, os principais pontos para tratamento da fascite plantar segundo os autores aí de medicina chinesa, e os pontos que eu utilizo, né? Aqueles que para mim e para os meus pacientes, para os meus alunos do agulhamento, dão certo e funciona muito bem. Mas antes de tudo, eu estava conversando aqui com o Bernardo. Antes de começar a live, a gente sempre toca umas ideias. Aí, semana passada, né, eu atendi uma paciente, não tem nada a ver com essa aula aqui, mas é a eficácia do método, né? Porque o método, ele abrange várias patologias, nem todas eu consigo passar no curso presencial, mas algumas outras eu consigo passar no curso online, né, pelo fator tempo. Tive uma paciente na semana passada com tendinite no glúteo. Nos dois glúteos ela estava impedida de trabalhar, fez zilhões de sessões de fisioterapia, fez 6 sessões de acupuntura, fez quiropraxia, acabou tendo alguns nódulos, né, osteonecrose no glúteo, fez uma cirurgia para tirar vários nódulos lá e ela tinha muita dor. Ela está afastada do trabalho, né, já há algum tempo, né, tá, pelo INSS, que ela não consegue ficar de pé, não conseguia, né, ficar de pé, não conseguia caminhar, não conseguia fazer nada, né. O trabalho dela é basicamente ficar em pé, né, andando para lá e para cá, atendendo as pessoas. Então ela não estava conseguindo, e nem sentada ela conseguia, já que era na região glútea. Ela só conseguia ficar sem dor, né, um pouco menos sem dor, né, um pouco mais confortável, deitada de lado em uma posição muito específica. Aí ela está nisso já desde o ano passado, né? Tem um mês e pouquinho que ela fez a cirurgia, muito remédio, muita medicação, muitos procedimentos e nada. Até que ela me descobriu. Eu achei engraçado que ela me descobriu pelo TikTok, né? Ela viu lá, pô, ele trata a tendinite sem colocar agulha no local, porque como ela fez a cirurgia, né, para tirar vários nódulos, né, osteonecrose, né, ela não podia colocar a agulha ali na região. Então ela foi, porque efetivamente a gente coloca a agulha na região, mas não é necessário colocar, muitas das vezes não é necessário colocar a agulha na região. Tem alguns locais que a gente não coloca a agulha e dá efeito, não precisa. E esse é um fato, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, né, que ela está nisso há muito tempo. Aí semana passada eu atendi, quinta-feira passada eu atendi ela, né, ela pagou até 2 sessões, eu estranhei, pagou 2 sessões para adiantar, aí legal, tranquilo, né, aí no dia seguinte ela ligou, né, ligou não, ninguém liga, né, passou mensagem, falando lá que tinha sentido muita dor, estava um pouquinho melhor, que ela estava medicada, tomou várias medicações, estava sentindo um pouco de dor, né?
Porque ela saiu sem dor do consultório, tá? Ela terminou a sessão sem dor nenhuma. Feliz da vida, sem dor nenhuma. Eu cometi uma falha que não falei para ela, né? Que ela estava tão contente e tal, a gente ali conversando, ela acabou indo embora, eu não falei que pode, em alguns casos, acontecer. É importante, eu falo isso, já falei isso e aqui em algumas lives, que no dia seguinte, ou até 2 dias, ter um aumento, às vezes até 3 vezes os sintomas iniciais. No caso dela, como era dor, né, os sintomas da queixa, né, poder ter mais dor. Né? Ela falou, falei com ela que isso é comum acontecer, o ideal é que não acontecesse. Né? Eu gosto muito de usar exemplos do dia a dia das pessoas, né? Falando imagina na academia, tu vai lá, tá muito tempo sem fazer nada, aí vai, começa a fazer musculação, começa a trabalhar, aí no dia seguinte tu tá com dor. É mais ou menos isso, tá, gente? Só estou exemplificando, tá legal? Porque o agulhamento, a acupuntura, a homeopatia, florais, várias terapias que fazem o seu corpo reagir, né? Às vezes o corpo reage de uma forma um pouco mais exagerada e acaba aumentando os sintomas. Mas o fato é que quando o corpo tem essa reação, né, de cura, na realidade, né? Do tratamento, de tirar aquela dor, de tirar aquele sintoma que a pessoa tem. E às vezes ele exagera muito nisso, tá? Aí, uns 2 dias depois, né? O que acontece? A pessoa fica sem dor. E hoje eu atendi ela na quinta-feira passada. Aí, como amanhã é feriado, eu atendi ela hoje. Ela estava feliz da vida, sorridente, sorriso de orelha a orelha, porque ela já estava há dias sem nenhuma dor. Ela mora numa casa, tem escada na casa, já subiu. Ela tinha levado a filha para a faculdade, já que a filha ia fazer a faculdade para conhecer, andou muito, 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 muito. Subiu escada, desceu escada, andou para tudo quanto é canto, coisa que ela não conseguia fazer. Ela não conseguia ficar mais de 5 minutos em pé, quanto mais andando. Ela caminhou bastante e sem dor nenhuma. E sabe com quantas sessões? Uma. Hoje foi a segunda sessão dela. Né? Ela, caramba, né? A gente vem, às vezes não acredita que acontece. Eu falei, mas é isso que acontece. Né? As pessoas, muitas das vezes, não acreditam. Até pedi para ela que se ela pudesse fazer um depoimento disso, porque as pessoas, isso é realmente maravilhoso, né? Porque as pessoas, não para mim, não é nem vaidade. Eu quero levar isso para muita gente. O objetivo é, gente, qualidade de vida. Uma pessoa com 39 anos está há muito tempo sem dor. Ela estava com dor, né, aliás. Agora ela está com dor, está animada. Vou voltar a trabalhar. Ela animada para voltar a trabalhar, que é coisa rara, que ninguém quer trabalhar, né? Ela queria porque ela estava se sentindo inútil, estava se sentindo incapaz, né? Porque ela falou que ia para a emergência e ninguém acreditava que ela estava sentindo tanta dor, dor de chorar. Ninguém acreditava, né? E ela, assim como a Roberta, ela é técnica de enfermagem também. E não conhecia, né? As pessoas não conhecem o método. E às vezes, como ela tinha feito já 6 sessões de acupuntura, é claro, a acupuntura é muito bom, mas você tem que ter um método, tu tem que ter ali algo que você consiga trabalhar, fazer com que o corpo trabalhe. E com isso, eu não usei zero agulhas locais. Zero agulhas locais. É só saber a energia da coisa, né? Pessoas têm crenças limitantes. Ô Fábio, eu não vou te falar o que eu acho disso. Não é crença, é dor.
Não é crença limitante, é dor. É dor que a pessoa está. Né? Essa coisa de a pessoa estar de crença, aí a pessoa acaba ficando não acreditando que ela está sentindo dor, não acreditando que ela está com aquela patologia. É claro, existe coisas limitantes que limitam as pessoas. Uma delas é a dor. A dor é física. A dor dela é física. Tá? Tanto é que a gente... Então, a gente tem que ter isso porque muitas vezes o paciente acredita que ele está ficando maluco. É o mesmo caso da fibromialgia. A pessoa começa a achar que está ficando maluca. Porque dor a gente não consegue medir. Diferentemente de uma temperatura, de uma pressão alta, de alguma coisa, as pessoas, gente, tendinite no glúteo não dói tanto, fibromialgia não dói tanto. Você está ficando maluco, porque cada hora você diz que tem dor num lugar. Não pode ser. E a dor mina. A pessoa sempre fica ali. Crença limitante, legal, bom, mas a gente está falando aqui de dor física mesmo. Não é crença. Porque se fosse crença, ela não tinha aparecido várias coisas. Até as queixas que ela tinha de queimação na perna, passou, tudo que se tinha que eram sintomas, né, de uma, que a gente chama, né, síndrome bi, né, que eu falo que eu não vejo músculo, não me interessa para mim ali nesse tipo de tratamento. É isso aí, falava isso, que está enlouquecendo, porque a pessoa não acredita que ela está... Porque ninguém acredita. Ela passa, gente, eu estou ficando maluco. Né? A pessoa acha que tá doido. Né? Agora, né, nesse caso, não me interessa o músculo, não me interessa ali qual a tendinite que ela está tratando. Tendinite, a gente vai lá, eu falei isso na aula passada de fibromialgia. Tendinite, quem tem a ver? O elemento terra, fígado, vesícula. E a dor estava onde? Aonde passava, né, onde passa o meridiano da vesícula biliar. Era ali que eu fui tratar. Tanto é que eu coloquei pontos de fígado, coloquei pontos da vesícula, pontos que passam ali, meridianos que passam ali na região. Porque o objetivo é destravar, desestagnar, fazer fluir. É isso que a gente faz. Né? Fazer com que flua a energia. A dor, né, é uma estagnação, né, que tem ali de ki, de sangue. E o que a gente fez? A gente faz? Vai desobstruir, porque a circulação do ki estava travado, estava obstruído. Tá legal? Isso foi só um adendo, que basicamente os conceitos são os mesmos, tá? Só para falar disso aqui, porque é método. Ela fez várias outras terapias que não funcionavam e com uma sessão, e acontece muito, os alunos aí são prova disso, né? Que acontece. Não é milagre, é estudo. É estudo saber os pontos certos, porque não é só o ponto, não é só relação de ponto, que eu vivo falando aqui nas lives, não é só relação de ponto. É a ordem que você coloca, é a profundidade que você coloca, o jeito que você mexer as agulhas, manipular as agulhas, fazer tudo certinho, tudo no tempo certo ali, direitinho, colocar naquela ordem certa, né? E ir trabalhando daquilo, porque não é assim que a banda funciona. Se tem lá o yin, o yang, se tem os 5 elementos, se tem a ordem, se tem o lado masculino, se tem um lado feminino, então a gente vai trabalhar nisso para tratar bem a pessoa. No caso, né, nesse tratamento específico, como era mulher, a gente começa por que lado? Lado direito, que é o lado feminino. Se fosse homem, começava pelo lado esquerdo. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem. Quando eu falo que é um ponto B18, por exemplo, que eu falei na semana passada, eu acho que tem um vídeo dele aqui também no Instagram. Então, a gente tem que saber certinho qual que vai colocar.
né? A ordem de colocação é importante, a sequência é importante. Porque você tem que preparar o corpo, você tem que desobstruir na ordem certa, começar ali. O Bernardo que gosta do Roto-Rooter, né? Você quando vai desentupir algo, você começa aqui, da onde que tá entupido aqui, a gente vai começar aqui e ir tirando, até desobstruir tudo. Você não vai começa aqui do final onde está. Uma que você nem chega. Não adianta, então a gente tem que fazer fluir e fazendo o corpo trabalhar. Um monte de gente falou aí, né? O Sábio falou das crenças limitantes. O interessante é que não precisa acreditar, o Bernardo falou, funciona e funciona bem, isso aí. Minha paciente falava nisso, que estava enlouquecendo, mas essa é a sensação que as pessoas têm. Tanto é que muitos pacientes que não conhecem o método, não foram pacientes do Fábio, não foram pacientes da Roberta, que são craques em tratar fibromialgia, né, tomam um antidepressivo. Tá legal? Não conhecem as suas agulhas, né, Roberta? Estou falando de pessoas que escutam a gente falar, às vezes resolvemos em uma sessão. É exatamente isso. E foi o que aconteceu. Protocolo, é isso aí. Porque protocolo é uma coisa, sequência de pontos, né? Tem que fazer o curso, é isso aí. De preferência o meu, né? Que é o método que eu ensino e é o método que dá resultado. Ah, uma coisa, tá, gente? Ontem eu atendi um paciente, quem não sabe, eu trabalhei numa grande empresa, né? Uma grande seguradora do Brasil, muito grande, das maiores que tem. E eu tinha muito contato, eu trabalhava diretamente com a diretoria, né? E diretoria de grandes empresas cobra muito resultado, por isso que eu gosto de ter resultado nas coisas, né? Aí a empresa toda sabia que eu já trabalhava com a acupuntura nessa época, então esse diretor indicou o filho dele, que está com fibromialgia, é raro, mas homem também que tem fibromialgia, eu atendi ele essa semana. Atendi ontem, na realidade hoje ele ia viajar para a Itália, né? Bem, ele estava com dor no ombro, né? Ombro irradiando um pouquinho no braço, deixa eu pegar aqui que caiu o meu pé. Caiu o pé aqui. Ele ia viajar para a Itália, horas de avião, ia ficar um tempo fora, ia a trabalho, né? Aí tem lá o protocolo de fibromialgia. E eu falo, ó, trata o local, depois coloca outros pontos. Mas Roberta sabe, o Fábio, e eu falei ainda há pouco também, que tem aumento dos sintomas. Você sabe que a pessoa vai viajar. Você vai usar o protocolo todo, podendo ela ter uma crise de dor numa viagem, num avião, naquela cadeira confortável de avião? Não, né, gente? Então, a gente foi até que eu expliquei para ele, né? Não coloquei todos os pontos, eu privilegiei tratar ali o ombro que ele estava, né? Com a dor no ombro, já tinha tido dores em outros locais do corpo, né? Vou privilegiei ali o ombro, fui devagar, né? Porque não coloquei todos os pontos da fibromialgia, coloquei um ou outro, para ele não ter essa reação. Então a gente tem que ter bom senso também, né, das pessoas. E aí, hoje, esse diretor, né, me passou a mensagem, deixa eu até ler aqui a mensagem que ele passou, para eu não errar, né, para vocês. Isso é a importância de método e bom senso, né? Esse diretor, ele já está na casa dos 80 anos, né? Olá, Aldemir, meu filho saiu muito satisfeito. Falou que melhorou muito. Parabéns. Vamos nos falando, pois eu tenho muitos novos clientes velhos para você, inclusive eu. Então, quem é pai, quem é mãe, né, quem tem filho ou não, sabe que da importância que a gente tem que né, se mexer com o nosso pai, com a nossa mãe, assim, ou com os nossos filhos,
é a mesma coisa que estivesse enfiando um prego no nosso pé. No nosso pé, que é a sensação que o pessoal tem da fascite plantar. Então, feliz da vida e já quer marcar, já quer uma galera aí marcar de novos velhos clientes. Eu achei isso muito engraçado. Então, um bom atendimento é isso. E por quê? É método. Método, tá? Método de saber que tá resultado. Bem, gente, voltando então aqui para a aula, né, da fascite plantar, que eu vou falar no conceito ocidental, no conceito oriental, a importância aí dos meridianos envolvidos, os principais pontos de tratamento, tudo isso aqui para vocês. Bem, primeiro eu vou falar o que é fascite plantar. Para quem, apesar dessa live se for para quem é da área, né, mas tem muita gente que não é também que acaba assistindo. A fascite plantar é um processo inflamatório, né? Isso dentro do conceito nosso aqui, ocidental. Inflamatório ou degenerativo que afeta toda a face plantar, toda essa região aqui do pé, que é um tecido fibroso, pouco elástico, que recobre a musculatura da sola do pé em toda a sua extensão, desde o osso do calcânio até o dedo dos pés. A inflamação limita o movimento, gerando dor, né? Que ela faz com que a fascia, né, ela tá logo aqui abaixo, né, da pele, né, e logo acima dos músculos, então ela trava, tira um pouco da elasticidade e acaba gerando dor em todo o pé, normalmente nos dois lados, tá legal? Tem a limitação do movimento, né? Tem o peso do pé, eu falo que o pé é algo muito difícil de tratar, porque todo mundo fica em pé, então imagina, por mais leve que a pessoa tenha, seja, que ela pesar 40 quilos, são 40 quilos ali em cima do pé. Então, as causas prováveis, segundo a medicina ocidental, para isso, né? Ou pé cavo ou pé plano, sedentarismo, né? Porque o pouco movimento ali acaba engripando, né? Precisa colocar ali um óleozinho, né? Para manutenção. O óleo que eu falo são os líquidos, né? Sinoviais que tem nas articulações, que a gente tem que estar sempre movimentando ali a musculatura. Pode ser por trauma, né? Pode ser por um encurtamento do tendão de Aquiles, na musculatura ali posterior da perna, isso é importante, né? Porque alguns pontos são escolhidos em função disso. Esforço excessivo na sola do pé, que pode ser por sapato inadequado, obesidade, né? A biomecânica da pisada, a pessoa pisar torto, um sapato inadequado, vários fatores podem ocasionar. Aí o que a pessoa acaba sentindo? Uma sensação de dor quando toca o pé no chão, principalmente na parte da manhã, né? Porque a pessoa está ali deitada a noite toda, aí quando ela levanta, coloca o pé no chão, começa a dor, né? Ou pode ser depois também de algumas atividades físicas, ficar em pé durante um período grande, às vezes fica também sensibilidade ao tato, né? Você coloca ali, ela sente dor e tem uma incapacidade de apanhar o calcanhar no chão, tá? Pode vir também, a pessoa pode ter fascite plantar e também esporão de calcânio, mas independe uma coisa da outra. Hoje nós não vamos falar sobre esporão, tá legal? Se der tempo a gente até fala, mas não é esse o objetivo. Como a gente pode fazer para se prevenir, independente de qualquer coisa, tá? Um peso adequado, né, ao seu tamanho e altura, alongar é importante, a parte inferior da perna, e pergunta ao profissional adequado, o pessoal de educação física, o pessoal de fisioterapia, quais são os alongamentos importantes ali que você tem que fazer, ou antes ou depois da atividade física, usar um calçado adequado, né, macio principalmente,
palmilhas feitas sob medida, de acordo com sua pisada, e saber direitinho o que você tem. Tá legal? Isso tudo dentro da parte ocidental. Agora a parte oriental, como ver? Pode ser por uma deficiência do yang do rim, tá? O yang do rim é a parte de calor, ele manda, o rim ele é responsável pela, não vou falar sobrevivência, né? Mas da nossa hereditariedade, não sei se eu falei direito, né? Nossa parte é central, e a nossa vitalidade. A gente vai perdendo o yang do rim, vai perdendo o yin do rim também, conforme o envelhecimento, e a gente vai perdendo um pouco disso. Pode ser por estagnação, né, de sangue, né? Pode ser que o sangue esteja retido, né, esteja estagnado, tanto o sangue quanto o qi, ele não flui. Ele não fluindo, não tendo sangue, não umedece ali a face, ela não é obedecida adequadamente, então ela acaba se travando toda. E pode ser por obstrução da circulação do qi também, né? Pode ser algo ali que, ou uma lesão, ou alguma outra coisa que obstrua ali a circulação do qi, daqui, tá legal? Isso pode causar. Né? Tem alguns meridianos aí envolvidos, o meridiano do rim, o meridiano da bexiga, o meridiano do fígado. Eles são bastante envolvidos nisso. Nem sempre eu vou colocar o ponto do fígado, tá? Que é o que eu vou falar agora. Tá legal? Todo mundo aí com papel e caneta na mão? O papel e lápis? Eu vou falar aqui de 2 autores sobre fascite plantar. 2 autores que eles recomendam para fascite plantar. Tá legal? Vamos lá. Autor 1 sobre fascite plantar. O que ele recomenda? E41. E41. O ponto E41 ele é bem aqui, ó. Bem aqui. F3 ele é bem aqui, né? E44 ele é 41, 44, por aqui assim, nessa região. Deixa eu pegar aqui. É 44. Cadê 43, 44? Bem aqui, né? Dá para vocês verem aí? É 44. E Bafeng, o E44 é aqui assim, tá, gente? E Bafeng, eles são entre os dedos. Tá aqui na mão, outro dia até a Roberta postou uma foto aí usando Baxier. Baxier é na mão e no pé é Bafeng. Ele entra bem aqui entre os dedos. Esses dedos são fechadinhos, mas ele é aqui. Altura 1 e ponto jaste, ponto de dor. Eu não gosto de colocar esses pontos no pé, né, para esse tipo de tratamento, que a planta do pé dói muito, fica algo muito principalmente ponto haste, ponto de dor na planta do pé, você vai ali, coloca uma agulha. Então vamos lá, autor 2, falando aí sobre fascite plantar, o que ele recomenda de pontos. Ele recomenda o R1, que é bem aqui nessa altura aqui, R1, R3, que é bem aqui, B58, B58, aqui, e G4, que é aqui na palma da mão, aqui entre o primeiro e o segundo dedo, bem aqui, tem um vídeo falando sobre isso. B23, que é bem aqui nessa altura, e ponto jaste na ponta do pé, na planta do pé, tá legal? Isso que o autor 2 recomenda, tá? E eu vou falar aqui para vocês os pontos que eu utilizo. Eu utilizo só 5 pontinhos, tá? 2 são pontos de acupuntura,
né? Dependendo do paciente, eu posso colocar o F3 também, mas normalmente eu não preciso utilizar o F3 na fascite plantar, tá legal? Porque o F3 eu uso quando é tendão, a fascite não é um tendão, né? A não ser caso tenha também problemas de encurtamento no tendão de Aquiles, dor no tendão de Aquiles. Se tiver, às vezes, também um esporão de calcâneo, alguma inflamação nessa região, no tendão, aí eu vou colocar. Agora, se for só a fascite, eu não. Tá legal? Eu costumo alongar também para a galera. Às vezes eu passo uma Tiger aqui também para poder desinflamar, né? Que a Tiger vermelha é muito boa para colocar aqui. Quem não sabe o que é Tiger, tem um vídeo meu no YouTube falando isso. Eu acho que tem aqui também. Passo também a Tiger vermelha nessa região, que é muito boa para desinflamar. A vermelha porque ela tem canela e a canela é um ótimo desinflamante, né? Desinflama muito bom. Então, o que eu uso? Eu uso B57, que é esse pontinho aqui, é bem aqui na panturrilha. B57, B60, que é bem aqui. E 3 pontos especiais, que é um ponto aqui em cima, um ponto aqui do lado e outro ponto aqui do lado. Tá legal? Eu não vou falar a localização deles não, porque eles não são pontos mapeados e você tem que sentir, tem que ser uma aula só para isso, num pé humano mesmo, para ver isso aqui. E isso também, é claro, é exclusivo para os meus alunos. Eu acho que não seria justo, né, para a galera que fez o curso aí, participou, teve um investimento de ficar lá o dia inteiro comigo, ou nas aulas, né, online aqui também. Então, eles têm a localização certinha desses pontos que são não é pulo do gato, mas são os pontos mais assertivos. E como eu descobri isso? Furando o pé de muita gente. E dói, a agulha dói, a pessoa está ali. Mas funciona. Muito, muito. Para todo mundo? Não, nada 100%. Mas funciona muito. Então, o dos pontos de acupuntura B60 e B54, nós agradecemos. Porque, e lembrando, tá, gente, isso tem ordem. Tem ordem. Não é só colocar que alguém falou que eu devia batizar o ponto Chaves 1, Chaves 2, Chaves 3. Eu falei, não. Eu já fui sacaneado de Chaves a vida inteira. Né? Aprofunda. Muito. Muito, 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 muito. Tá? Até ele aprofunda bem. Tá legal? Mas ele tem uma localização ali certinha que dá para perceber ali, para os alunos verem isso bem, ver isso bem. Tanto é que no curso é a última coisa que eu deixo, a última aula que eu dou, é o último, porque se eu desse isso logo no início do curso, não ia ter ninguém depois, né? Porque todo mundo ia fugir, né? Que os outros são mais ou menos, dói, mas nem tanto, porque nem todo mundo que está, todos os alunos no curso, eles aprendem a inserir agulha e aprendem também como receber agulha, né? Eles trocam entre si, né? E o pé, nem todo mundo tem as patologias que são ensinadas no curso, mas eles vão ser agulhados por isso, tá? Fato. E no pé, dói muito, dói muito. O Bernardo diz que dor é relativa. O Bernardo, gente, ele tem uma coisa que eu não sei o que é, que ele foi o meu modelo para o curso online, colocando as agulhas, né? E no tratamento do esporão de calcânio, a gente usa uma moxa, né, específica ali, coisa, né, e a agulha ela tem que entrar num padrão de angulação diferente. A angulação da agulha é diferente. Foi um tal de enfiar e tirar a agulha no pé do Bernardo, porque a
a agulha não, a moxa caía, né? Foi uma coisa. O Bernardo é um ponto fora da curva, porque o pé dele é um pouquinho mais inclinado que o resto. Eu colocava a agulha na angulação que normalmente eu coloco em todo mundo, no Bernardo não funcionava. Aí no vídeo tá muito engraçado, assim. Começa com a moxa desse tamanho, aí quando vai ver daqui a pouco a moxa já tá lá no final, porque a moxa tá queimando, mas não conseguia. Mas no final deu certo, deu para explicar bem. Os alunos do curso online conseguem aprender bem, não tem nenhuma dificuldade com relação a isso. Bem, gente, vamos lá, vou falar um pouquinho da natureza e da sua atuação energética de cada um desses pontos, tá legal? Então vamos lá. Ponto B60, esse pontinho aqui que fica aqui entre o maléolo externo e o tendão de Aquiles, fica mais ou menos nessa direção aqui, que ele é um ponto rio e é um ponto fogo. Isso eu não vou explicar muito bem não, mas eu vou falar a atuação energética desse ponto. Quando você coloca a agulha, eu venho falando aqui que eu tenho modificado um pouco as aulas, né? Que antes eu falava cada ponto, mas tem surgido muita dúvida. E isso vai virar vídeos para a parte teórica também do curso de agulhamento e também da parte do curso tanto presencial quanto no online. Não vai ter isso no presencial, mas vai ter lá porque é muito conteúdo passar essas informações de cada ponto. Então lá, ponto B60, ele traduzindo seria montanhas, mais ou menos, porque Kunlun é uma montanha na China, porque a montanha que é o maléolo externo, então chama-se de montanha, né, perto dali. O que ele faz? Porque o B60 as características dele, a atuação dele, ele expulsa o vento, então ele é bom para várias coisas. Ele descontrai o tendão, por isso que ele é importante nisso, porque é legal a gente descontrair e destravar o tendão, principalmente o tendão de Aquiles. Então eu utilizo quem é aluno sabe que eu utilizo esse ponto para muitas coisas, do alto da cabeça até lá no pé, e a gente vou explicar aqui por que eu adoro esse ponto. Ele limpa o bloqueio dos meridianos, não só da bexiga, ele limpa o bloqueio dos meridianos, de todos os meridianos, ele limpa o bloqueio, então ele faz com que a energia corra, flua. Ele extingue o calor, ele dissipa o calor, né? Apaga o fogo, apaga o calor, né? Então, patologias de calor, né? Outro dia a Roberta estava falando aqui que alguém tinha psoríase, se eu não me engano, né? Então, é um ponto bom para psoríase, erisipela, é um ponto bom para febre, assim como o IG11. Ele reforça o sangue, né? Ele dá um up aí no sangue, então o sangue, gente, às vezes, lembra aqui que eu falei que pode ser por estagnação de Qi e sangue? Então, se ele reforça o sangue, ele faz com que o sangue flua, o sangue fluindo, menos dor, legal? E ele também tonifica, reforça, dá força, dá tonicidade às costas. Então, aonde a gente usa muito esse ponto? Em lombalgia. E a gente vai falar dele daqui a pouco. Tá legal? Então, eu vou fazer uma explanaçãozinha aqui desse ponto. Esse é o plus dessa live. Tá legal? E o porquê da escolha dos pontos. O pessoal, por que funciona? Por que o agulhamento funciona? Porque eu estudei pra caramba quando a gente foi criando o método e o porquê de cada um. Não é chute. Não é chute de cada ponto. É você ver lá, ver o que fala em cada ponto. Então, um ponto que expulsa o vento, descontrai o tendão, limpa o bloqueio dos meridianos, extingue o calor, reforça o sangue e tonifica as costas. Então, é um ponto serve para várias patologias. E por que eu uso ele no agulhamento na dor?
Porque esse ponto ele oferece aí uma gama enorme aí de ações, né? Quando a gente viu, né? De ações potenciais de cura para o seu paciente. Ele é muito usado, né? Frequentemente usado como ponto distal, né? Como um ponto mais longe para tirar a lombalgia. Vocês podem ver, você tem lá lombalgia, lombociatalgia, esse ponto está lá. E esse ponto também está aqui na fascite plantar. Ele funciona melhor, mas não é somente, né, para tratar dor, a lombar, né, específica, né, de deficiência. Ele mais eficiente na deficiência, tá legal? Mas pode também ser usado nas dores de excesso. Assim também como ele é mais eficiente na dor lombar crônica do que na dor lombar aguda. Vai ser mais eficiente. Não quer dizer, é aguda, eu não vou usar esse ponto. Não, usa que vai funcionar. Vai ser mais rápido na crônica e vai ser mais rápido naquela de deficiência. A de deficiência é aquela quando você aperta ali a lombar, ela dá uma melhorada. Ou quando a pessoa acorda com dor e a dor melhora durante o dia. Essa é uma dor de deficiência, tá legal? Ele também, como o meridiano da bexiga começa aqui no canto do olho e passa, ele é muito usado para síndrome de obstrução dolorosa no ombro, no pescoço e na cabeça. Porque ele atua nessa região, né? Ele atua na região da cabeça, occipital, toda essa parte aqui. Então, por isso, ele está também no protocolo de torcicolo, ele está de cervicalgia, está no protocolo de dor no ombro, e porque ele é muito bom para isso, tá legal? E por que isso? Ele pode extinguir o vento. Ele é um ponto muito bom também para extinguir, dissipar, acabar com o vento, tanto vento interno quanto vento externo. Eu sei que eu estou falando o acupunturês aí, mas para vocês terem ideia. Porque o vento, principalmente o vento externo, ele atua muito nessa região, né? A parte superior do corpo. Tá legal? Então, vento também na face, vento, que pode ser um vento interno, paralisia facial, por exemplo. Ele é um ponto muito bom para isso também, tá legal? E também ele é um ponto distal, né? Um ponto distante para dor de cabeça aí envolvido para deficiência do rins, né? Principalmente do yang do rim. Né? Ele é muito bom para isso, aquela dor de cabeça, principalmente no idoso, que está perdendo a essência, ou mesmo um adulto jovem, aquele que tem cabelo branco mais cedo. Isso daí é muito legal, porque ele atua nessa região occipital aqui, tá legal? E também atua na cabeça, por isso que é importante esse ponto. Ele também é um ponto muito bom para as mulheres, né? Porque ele também pode ser usado para tratar distúrbios menstruais, porque ele também, e também para os homens, tá? Porque aquela sensação de queimação na urina, né? Porque ele lembra que ele tira o calor? Né? Ele tira o calor da bexiga. Então, como diz, infecção urinária, ele é muito bom. Eu estou falando do B60. Tá? Isso tudo que eu estou falando aqui é B60, tá? Todas as ações do B60, tá? Porque como ele é um ponto que ele movimenta o sangue e os distúrbios menstruais, na TPM, causada principalmente ali pela estagnação de sangue, né, com coágulos escuros, ele vai fazer com que o sangue se movimenta, né? Lembra de que ele reforça o sangue? Ele vai dar um up aí no sangue e vai melhorar muito as cólicas de maneira geral. Tá legal? Então, ele é um ponto muito bom, por isso que é um dos pontos principais que você usa aí no agulhamento, tá? Porque
Eu tenho visto, né, que muita gente, tem algumas pessoas, como não conhecem o método, né, eu faço acupuntura e não funciona, e tal, é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Se você utilizar o método, você vai ter resultado. Tem resultado, tá? Fato. Meus alunos estão aí para provar. Agora tem que seguir o método. Tá legal? Quero pontos para menopausa. A gente tem muitos pontos para menopausa, tá? A menopausa aí é tirar calor, esse é um bom ponto, é um ponto também que trabalha ali nessa região do útero, você tem que trabalhar o rim também, menopausa causa osteopenia, eu já falei sobre isso numa outra live, o B11 é um ponto bom para isso também, para você tratar que a menopausa, ela tem vários sintomas, várias características que você tem que trabalhar. Então você pode botar o IG11, pode botar o B60, pontos para tirar calor e também como a menopausa ele está no declínio, né? Você está perdendo essência, você tem que trabalhar também o rim, tá legal? Mas isso é numa outra live. Quem movimenta o Xue, a outra é o sangue, né? O F3, o IG4 F3, sim, também, tá? Mas aqui eu estou falando desse ponto específico no tratamento. Por que eu escolhi esse ponto no tratamento dessa patologia aqui da live, que é fascite plantar, tá legal? Sim, mas aí eu falei aqui nas outras lives, né, que essa combinação IG4 e F3 é uma combinação muito poderosa, né, que ela abre os quartos portões, quatro portais, ele trabalha o alto, né, que é um ponto yang, ou trabalha o baixo, né, que é um ponto yin, né? Que o yin está embaixo, o yang está em cima, e são pontos similares, ó, primeiro dedo, segundo dedo, primeiro dedo, segundo dedo, são pontos similares, só que tem que um é yang e outro é yin, ele trabalha o alto e baixo, ele faz a energia circular, ele não faz só o sangue circular, não faz só o Xue, como eu não gosto muito de Xue, né? Eu estou no Brasil, então gosto de falar as coisas de aqui do nosso idioma, tá? Desculpa aí quem falou, Regiane Novaes. Tá? Talvez você seja um pouco nova aqui. Eu não gosto muito de usar termos, né? O Bernardo já gosta do Xue, do GAN, essas coisas eu não sou muito chegado, né? Eu gosto mesmo de abrasileirar aqui, né? Eu falo que meus pacientes também são brasileiros, né? Eles têm características diferentes. Nós não somos orientais, temos características muito diferentes, temos patologias muito diferentes, a gente tem que tratar de forma diferente. Por isso que eu gosto muito de usar analogias daqui do local que chega. Né? Não, legal, legal, Radiane, tranquilo, tranquilo, pode ficar à vontade, tá? Esse não, é que é tão legal, né, essa área, né, de medicina chinesa, e trata tanta coisa que muita gente não sabia, porque se eu for fugir muito da live, do tema da live, a gente nunca termina. A gente fica uma década aqui falando e vai estar sempre muita coisa falando, né? Então, eu já falei aqui dos pontos, tá? E agora eu só estou discernindo em cada ponto. Tá legal, Renício? Por isso que é importante a gente estar desde o início aqui da live. Não dá para a gente toda hora ficar passando aqui, tá legal? Mas a live vai ficar aqui um pouquinho, tu vê, e daqui a mais de uma hora, mais ou menos, eu estou tirando a live do ar. E depois ela vai, toda terça-feira, essa live sobe lá para o YouTube, vai lá no meu canal do YouTube, Espaço Arte Curar também. E sim, não são sinônimos, tá? É o mesmo termo em chinês, não é sinônimo. É o mesmo termo em chinês, né? É como você falar bom e falar good. Você está falando em outra língua, tá legal? Porque, gente, o meu paciente, ele não é especialista. Ele não é especialista nisso. Eu gosto de passar para ele coisas que ele entenda, porque ele já vai num médico que passa tanta coisa que ele não entende nada,
Não é comigo que ele vai chegar lá e vou falar um monte de coisa que ele não entende nada. Porque ele vai se sentir burro. E não tem pior coisa que uma pessoa se sentir incapaz de entender alguma coisa. Principalmente alguém que está te pagando. Né? Outro dia uma paciente não, uma aluna falou que nós, né, os terapeutas, né, a gente tem que entender que nós não somos nossos clientes. Né? Por que isso? Que a gente não pagaria para nossa consulta. Né? E a pessoa, independente de qual for o padrão de consulta que você atende, né, não é barato. Nunca é, quando você paga. Nunca é. A não ser que você esteja no SUS. Mesmo assim, é um tempo que você tem, tá legal? Então, por isso. Porque, desculpa, Regiane, eu não sei se você começou agora na área, está chegando aqui agora, né? Eu gosto de falar uma linguagem que todo mundo entenda. Não só os especialistas. Né? Eu sou a favor de você disseminar o conhecimento. Quando a gente começa a usar, o pessoal do marketing usa muito também isso, também, o pessoal de publicidade, o pessoal de finanças, esses coaches também usam muito uns termos que você fica assim, meio perdido. Eu não gosto, tá? Eu não gosto de tratar assim, tá legal? Bem, B60 e o B57 também. Né? Qual é a atuação energética desse ponto? Ele descontrai os tendões, né? Ele flexibiliza ali, deixa os tendões mais soltinhos, relaxa ali os tendões. Então, isso é importante. Ele fortalece o sangue também. Né? Legal. E retira também a resistência do meridiano, igualzinho o B60, viu? E também, como o B60, ele extingue o calor. Então, por isso, você tem que, você usa um ponto e usa um outro para poder reforçar aquilo, tá legal? Então, você pode dizer que ele descontrai os tendões, assim como o B60, ele extingue o calor, assim como o B60, e ele fortalece o sangue, assim como o B60, tá legal? E retira também a resistência do meridiano, assim como o B60. Então, é importante a gente trabalhar isso, tá bom? Bem, gente, e por que desse ponto? Além disso tudo, né, o que esse ponto, em que ele é bom? Ele é bom para tratamento na dor ciática e lombar, ele é um ponto muito bom para isso, como ponto distal. Ele é um ponto muito bom também como ponto distal, né, para hemorroida, né? Ele é um ponto muito bom para isso. Ele estimula, como ele estimula o sangue, né, ele pode ser usado também para dores menstruais, né? Também para sangue nas fezes também ele pode ser utilizado, principalmente se for causado pela estagnação de sangue, ele é muito legal. E como ele é bem ali no gastrocnêmio, ele é um ponto bom para cãibras, né? Para dores no gastrocnêmio, para aquela síndrome da pancada, né? Que se tem ali na batata da perna, ele é um ponto muito bom para isso. Como ponto local, ele é um ponto excelente para você fazer isso. E porque ele relaxa os músculos da parte inferior da perna, que é o que eu preciso também, dar uma relaxada ali no tendão de Aquiles, para não fazer muita pressão ali na fáscia. Tá legal? Então, por isso que eu utilizo esses pontos. Tá legal? Então, B60, B57 e os 3 pontos extras aí que se tem para você trabalhar. Então, lembrando aí, o B57, ele tem um nome assim engraçado também, né? A tradução, montanha do suporte. Né? Ele atua na descontração dos tendões, fortalece o sangue, né? O Shui, né? Retira a resistência do meridiano e extingue o calor. Tá legal? E ele é um ponto bom também para o tratamento da dor ciática e lombar, né? É um ponto distal muito bom para isso, legal, e também um ponto para tratamento da hemorroida. Eu não uso ele para tratamento da hemorroida, eu uso outros pontos,
né? Mas ele é um ponto muito bom para isso também. Como ele estimula o sangue, pode ser tratado, usado também para dores menstruais, né? Ou fezes com sangue, causada aí principalmente pela estagnação do sangue, porque ele faz com que o sangue flua e não vá para as fezes. Como a gente sabe que câimbras também hoje a gente sabe, né, aquela bomba de sódio de potássio, né, falta potássio, então ele é um ponto, como você trabalha com sangue, ele vai trabalhar também, sangue pode ser por deficiência de sangue também, que se tem cãibra, então principalmente nessa região do gastrocnêmico, que é o ponto local, ele é bem ali, né, bem aqui, ó, quem perdeu, ele é bem aqui, né, é, o gastrocnêmio, muita gente chama ele de gêmeos também, né? Então, um ponto local muito bom para isso, porque e também ele relaxa os tendões da parte é, inferior da perna. Tá legal? Então, gente, obrigado aí pela participação de vocês, de estarem aqui. Um abraço aí para vocês e tudo de bom. E até semana que vem. Quarta-feira que vem, 8h30 da noite. Até, gente. Um abraço.